Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós vamos testar um mouse da Redragon, mais precisamente o modelo Griffin. Esse mouse aqui, ele conta com 7200 dpi de resolução, 1 milissegundo de resposta e tem várias funções legais aqui para você utilizar nele. E pelo que eu estava vendo aqui no site, custa R$ 106 com frete grátis da Amazon. Então, deixa o like, se inscreve no canal, vai ter link na descrição para você comprar ele e bora pro vídeo. Vamos lá então, sem muitas delongas, né? Caixinha bem diferenciada, né? Você pode dar uma olhada que a caixa é totalmente diferente. Essa caixa aqui dá para você utilizar depois para guardar algumas coisas, né? Muito legal. Aqui em cima, ó, nós temos as informações do mouse, como 7200 dpi, Super Fast Game Engine, não sei o que é isso, depois eu vou ver. Tem teflons suaves e duráveis, 7 botões programáveis, 5 modos de memória. Temos também aqui 5 trocas rápidas de DPIs, aí tem 800, 1200, e também aqui tem a dobrabilidade de botões de 10 milhões de DPIs. Isso daqui é muito... de DPIs não, de cliques. Isso daí é muito bom para um mouse durável de R$100, né? Então, vamos abrir aqui, ó. Aqui nós temos um lacre, vamos ver se a gente consegue cortar ele aqui. Cortado. Mas só falta ele querer vir, né? Abrir aqui, ó, esse daqui ele vem coladinho aqui, você pode tirar ele, tá? Que aí você vai ter uma caixinha para você guardar suas coisas. Então aqui, ó, dá uma olhada, a gente vai abrir aqui, vamos ver. Tô conhecendo com vocês o produto, viu? É o primeiro mouse da Redragon que eu testo. Ah, lá trava dos lados também, tá, galera? Ó, trava desse lado aqui em cima e trava embaixo. Então tem que abrir todos os lados e tcharam! Ah, trava dos 4 lados, na verdade. Aqui nós temos um plástico onde guarda o mouse. O mouse. Tá aqui em mãos. Já vai ver ele. Temos aqui um adesivo da Redragon, muito legal. E eu acho que é um manual de instruções, isso mesmo, em vários idiomas. Eu vou ler e vou passar as informações necessárias para vocês, tá? De restante não tem mais nada. O mouse em si tá aqui em mãos. Nós temos aqui uma construção aparentemente boa. Vamos abrir esse cabo aqui para a gente dar uma olhada. Temos um cabo aí de 2 metros. Um cabinho de 2 metros. 1,80 m na verdade, né? 2 metros. Aqui em cima dele nós temos uma textura emborrachada. Aqui na lateral é plástico, mas ele tem uma textura, ó, que dá um grip bacana para não escorregar a mão. Ó. Colocando a mão aqui, ele encaixa muito bem na mão, viu? Muito bem mesmo. Aqui embaixo nós temos um botãozinho, que é o botãozinho Mode Switch. Se vocês verem aqui, é o Mode Switch para trocar o botão. Os teflons e o sensor no centro. O scroll tem uma suavidade bacana, 2 botões aqui, 2 botões na lateral. E temos LED, né? Vamos conhecer o LED dele. Eu vou ligar só no Power Bank aqui para a gente conhecer o LED. Para a gente ver como que funciona. Não funcionou. No Power Bank não deu certo igual eu faço com os fones. Vamos ligar no Mac então. Aqui. Vamos ligar no notebook. Vamos colocar ele aqui. Ah, agora ele ligou, ó. Então agora ele já está funcionando. Vamos ver, ó. Tá ligadinho, funcionando. Olha que bonitinho na câmera frontal para vocês verem. Um mouse bem bonitinho, né? Bem diferente. O sensor dele, ele provavelmente é óptico, né? Tá vermelhinho. Temos aqui um mouse em relação à beleza e construção, ó. A pegada dele não faz barulho, só aperta e tal. Tá muito legal. Deixa eu aumentar a DPI aqui. Ó, a gente vai mudando as DPIs, galera. Vai mudando a cor também, né? Então aí, ele vai mudando a cor. Ah, ele muda o efeito também, ó que bacana. Então aqui os botões eles trocam, ó. Bacana, hein? Desligado, ligado, ó. Fade in, fade out. Muito bacana. Ó, esse aqui é o que veio. E tá bem legal, né? Então agora o que eu vou fazer é aquela bateria de testes que eu faço aqui no canal com o mouse. E eu já volto para falar para você o que eu achei do sensor que tem aqui dentro e se vale a pena você pagar R$100 nesse mouse da Redragon.
Então vamos lá, pessoal. Eu já fiz os testes aqui com o Griffin da Redragon. E olha, tenho pontos bem positivos e outros não tanto. Eu vou mostrar para vocês os testes que eu fiz aqui. O sensor que está aqui dentro dele, eu dei uma pesquisada aqui na internet. E aqui ele fala que é o PixArt PAW3213, tá? É esse modelinho. E ele também conta com uma versão branca, caso você goste aí de um setup branco. Então isso é bem legal. Aqui na tela, aqui, como vocês estão olhando, né, nós temos o teste que eu fiz aqui com ele. O teste foi considerando a consistência de rastreio, a aceleração e também a velocidade de rastreio que ele conseguiu. Aqui pra gente, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no Enotus, um aplicativo onde mostra pra gente o tempo de resposta do mouse e também a velocidade de rastreio. Se a gente der uma olhada aqui em 800 dpi, ele teve uma velocidade de resposta aqui, um tempo de resposta de 500 MHz. Ele funciona até 1 milissegundo, mas o aplicativo ele não funcionou comigo, habilitando lá 1 milissegundo. Só consegui funcionar aqui em 500 MHz. Não sei o motivo, talvez seja um bug do software, mas lá no software eu vou mostrar para vocês, tem a opção sim de 1 milissegundo, tá? A velocidade de rastreio, 1,33 metros por segundo. Eu achei a velocidade de rastreio baixa. Sinceramente, não acho que seja uma velocidade de rastreio muito boa, principalmente levando em consideração se você usa uma DPI baixa, porque aí você vai precisar de uma velocidade de rastreio maior. Para a gente considerar aí uma média legal, seria acima de 2 metros por segundo, e aqui ele está marcando 1,33, então não é uma margem muito boa. Se a gente for para 1200 dpi, então, a gente tem aqui, ó, a velocidade de rastreio em 1,54, então já aumentou um pouquinho, pouca coisa. E 1800 dpi, tivemos praticamente a mesma velocidade que tinha anteriormente. Então, a velocidade de rastreio dele eu acho que é o ponto mais negativo que eu vi aqui nos meus testes. Se a gente passar agora para a consistência de rastreio, nós temos aqui em 800 dpi uma consistência boa, não está ruim. Se a gente passar para aqui 1200 dpi também tem uma consistência muito bacana, não está ruim. Aqui também eu fiz em 1800 dpi, a consistência começa a dar umas leves capengadas, mas ainda assim tá boa, não tá ruim. E aqui, eu fiz um teste aqui em 7000 dpi pra gente dar uma olhada. Ela se saiu bem, não saiu ruim a consistência de rastreio do sensor. No geral, até agora tá bacana, não tá ruim, pela faixa de preço, é claro. Se a gente dar uma olhadinha na aceleração, ele conta praticamente com uma aceleração nula, porque se nós formos considerar somente essa diferença aqui é muito pouca para a gente estar considerando. Em 1200 dpi tivemos um pouco de aceleração. Pode ter sido erro humano, mas eu acredito não, que eu fiz 2 vezes o teste cada vez. E a aceleração em 1800 dpi ainda assim teve uma aceleração um pouco maior, como teve em 1200 dpi. Em relação a ele tem uma aceleração leve em 1200 em diante. Se você não quer ter aceleração, usa 800 dpi e aumenta a sensibilidade no Windows ou no seu jogo. Você vai ter aí uma aceleração quase nula e a velocidade de rastreio não tem muito o que fazer. Ela vai estar ali, mas é um mouse bom no quesito geral. Claro, se a gente for olhar os outros mouses que têm sendo vendidos nessa faixa de preço, a gente vai encontrar algumas opções bacanas. Eu já até fiz vídeo de outros mouses aqui e tem outros mouses que são mais interessantes se você preza por uma precisão muito boa. Porque aqui o design dele, a construção é bacana e é o que chama mais atenção nesse mouse. O software não tem para Mac, eu tentei achar, não encontrei no site da Redragon, então eu fiz algumas prints dele e eu vou mostrar agora para vocês. Aqui na pastinha do app Redragon são 3 janelas que tem lá no aplicativo. A primeira aqui, ele mostra pra gente o geral do mouse, os botões que a gente pode alterar, a aceleração, velocidade do ponteiro, velocidade do scroll, a velocidade do duplo clique. Aqui nós temos a velocidade de resposta, que eu estava em 1000 Hz e mesmo assim estava dando 500 no aplicativo. E os profiles, onde a gente pode definir vários, para vários jogos, por exemplo. Na outra print aqui, nós temos aqui, vamos aumentar, nós temos as DPIs, conseguimos aqui definir até 5 níveis de DPI para você trocar diretamente no botão do mouse, então ele vai trocando simultaneamente. Vai até 7200 dpi, o máximo do sensor. E aqui nós temos a questão de iluminação. A questão de iluminação eu achei ela bem completa, você consegue fazer várias configurações. Para um software que pesa 4 MB, que é muito leve, eu achei um software muito legal e muito, digamos, intuitivo, muito fácil de mexer.
Então, se você gosta de um mouse da Redragon, gosta da marca Redragon, quer usar da Redragon, é um bom mouse, só que fique ciente que a velocidade de rastreio poderia ser um pouco melhor, na minha opinião, tá bom? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Se quiser comprar ele, vai ter link na descrição. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.